Pega a sua Bíblia, Romanos capítulo 5. Hoje eu gostaria de falar sobre os 5 muito mais de Romanos 5. O que é isso, pastor? O capítulo 5 de Romanos repete 5 vezes a expressão muito mais. E essas 5 repetições do muito mais é a revelação. É a revelação da liberdade. Hoje seus olhos vão ser abertos, porque o nosso Deus é um Deus do muito mais. Ele é um Deus que alimentou aquela multidão de mais de 5.000 pessoas, com 12 pães e 5 peixinhos, mas foi muito mais, porque sobraram 12 cestos cheios ainda. Ele é o Deus que transforma a água em vinho e enche 6 talhas que uma festa não era capaz de beber, porque ele é o Deus do muito mais. Ele é o Deus da pescaria, que pesca tanto peixe que os barcos quase afundam, porque ele é o Deus do muito mais. Ele é o Deus que faz o cálice transbordar, ele é o Deus do meu cálice transborda, ele é o Deus da boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente, porque ele é bom e ainda muito mais. Ele ama você e ainda muito mais. Ele é o Deus do muito mais. Há muito mais disponível para você. Tem gente por aí falando uma imagem ruim, distorcendo a imagem de Deus. Mas Deus é bom e é muito mais. A sua bondade, a sua generosidade, o seu suprimento, é um manancial inesgotável. É um oceano de bênção. Você está me ouvindo? Infelizmente, às vezes, nós somos só um conta-gotas. A nossa necessidade, às vezes, é só como conta-gotas. Nós fomos lá e pegamos uma gotinha, e essa gotinha é um oceano enorme. A provisão de Deus não tem limites para você. Está me ouvindo, meu irmão? Deus quer operar o milagre na sua vida, mas o milagre tem que ser por causa da bondade dele e não por causa da sua bondade. Tem que ser por causa da fidelidade dele e não por causa da sua fidelidade. Tem que ser porque ele é bom e não porque você se acha alguma coisa. É preciso crer no favor imerecido. Ainda tem gente por aí procurando merecer a bênção de Deus. Mas a bênção de Deus é para aquele que não merece. Se você hoje se acha desqualificado, se você acha que você hoje errou muito, se você acha que você estragou muitas coisas, eu quero dizer para você, você é alvo do amor de Deus hoje. Porque é na sua vida que Deus é glorificado. Deus é glorificado na vida daquele que não merece, porque aquele que merece se enche de justiça própria. Ninguém merece, mas ele se acha merecedor. Mas felizes, bem-aventurados são aqueles que tiveram seus olhos abertos para entender que tudo é pelo favor imerecido da graça de Deus. Que o Senhor possa alargar a sua fé. A sua fé é esse canal por onde flui as bênçãos de Deus. Que esse canal seja alargado e de fato a sua vida seja inundada. Você, a sua casa, onde você trabalha, as pessoas que andam com você possam ser encharcados do rio da vida de Deus. Digam amém. Vamos lá. Primeiro, muito mais. Vamos direto ao texto. Romanos 5, verso 8 e 9 diz assim. Romanos 5. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo o quê? Muito mais. Agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. Olha o que o texto está dizendo. Deus provou que te ama. Não há mais nada a ser provado, meu irmão. Não há mais nada a ser acrescentado. Ele ama você. O amor dele não é instável. Não, ele ama você hoje, mas amanhã vai te amar menos. Ou você comportou bem, ele te ama, comportou mal, ele para de te amar. Não, ele já provou que te ama. Como é que ele provou que te ama? Entregando Jesus quando você ainda era pecador, quando você ainda estava longe dele. Ele entregou o seu próprio filho.
Ele provou. Preste atenção, deixa eu te explicar uma coisa importantíssima aqui para você. É preciso fugir da subjetividade. Pastor, o que é isso? Então, o que é ser objetivo e o que é ser subjetivo? Então, eu chego para minha esposa e eu digo, eu sou um sujeito exterior, né? E eu digo a ela, eu amo você, eu pego e faço um sacrifício por ela, provando que a amo. Isso é algo objetivo. Está entendendo? O que eu estou dizendo? É objetivo. Então, quando é que você se torna subjetivo? Se minha esposa, depois disso, chegar e disser, mas eu não sinto que você me ama. Você falou, mas eu não sinto. Isso é ser subjetivo. Então, ela não pode confiar no subjetivo do que ela sente. Ela tem que ficar no objetivo do que eu disse. E já provei, eu amo você. Quantos estão entendendo? Mesma coisa acontece com Deus. Deus está dizendo, eu amo você. E a prova de que eu amo você é que eu entreguei Jesus para ter você comigo eternamente. Isso é objetivo. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. Tem um endereço. Foi lá no Calvário, no Gólgota, em Jerusalém. Aconteceu. É objetivo. Mas aí no dia da tribulação, o que você fala? Eu não sei. Eu não sinto que Ele me ama. Eu não estou sentindo a presença. Não estou sentindo que Ele está comigo. Não estou sentindo isso, sentindo aquilo. Isso é ser subjetivo. Sai do subjetivo, fica firme só com o que a palavra de Deus diz. Ele me ama. Mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. Não tem problema. Ele disse, o que Ele disse é objetivo. Ele já provou que te ama. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Pastor, mas tem algo errado em ser subjetivo? Não, é muito bom sentir. Eu adoro sentir as coisas, mas no dia em que eu não estou sentindo, eu continuo caminhando do mesmo jeito. Tá me entendendo o que eu estou dizendo? Então sentir as coisas é bom. Não tem nada de errado, mas viver pelo sentimento é um problema. Cancela a sua fé, anula o que está escrito. Então não vivemos, não podemos viver, não vivemos por sentimento. Então eu digo para você, que o Senhor está presente aqui. Quantos concordam comigo? Por que eu te digo que Ele está presente? Se eu for subjetivo, eu vou dizer o quê? Senti a unção na hora que eu entrei. Senti um calafrio na espinha. É Ele. Não, chorei demais. Olha, chorei assim até meu olho ficar inchado, entendeu? Então tudo isso é bom, sim ou não? Mas essa é a prova de que Ele está aqui? Porque o outro do lado não sentiu nada. Por que eu digo que Ele está aqui? Porque Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ele é fiel? O que Ele disse é verdade? Então estamos aqui no nome do Senhor? Então Ele está entre nós? Ele está presente aqui? Aleluia! Isso é viver de maneira objetiva com a palavra, meu irmão. Então Deus já provou que te ama. Ele não tem mais nada para te provar. Você só tem que confiar e descansar no meio da dificuldade. A dificuldade vem no meio das tribulações, elas são inevitáveis, fazem parte da vida desse mundo caído. Nós passamos por elas, mas no meio delas nós podemos ter um cântico novo ao Senhor que nos ama e podemos declarar: eu sou amado. Não estou entendendo, mas Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o meu bem. E se é o diabo que está fazendo isso, ele vai se levantar e vai desfazer toda a obra do diabo. Quanto a mim, eu vou perseverar e crer. Porque é verdade, Ele já provou, eu sou amado. Logo, muito mais. Então, verso 9, muito mais agora. Antes você era inimigo de Deus, né? Ele te amou tanto agora. Imagina agora que você foi justificado pelo seu sangue. Diga: eu creio, eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Então, o que significa ser justificado? É mais do que ser perdoado. Ser perdoado já é maravilhoso. Ser perdoado é bom.
Deus te perdoou e Deus te perdoou na cruz. Mas Deus fez mais do que te perdoar. Ele te justificou para você ter completa paz diante dele. Qual que é a diferença? Por exemplo, o João vem e rouba. O João roubou. Se o João roubou, o João é o quê? Ladrão. Mas ele vai diante do juiz, de uma maneira que eu não sei como, o juiz perdoa o roubo dele. Ele agora é perdoado. Mas eu te pergunto, ele tornou-se justo por causa disso? Ele tornou-se apenas o quê? Um ladrão perdoado. Está me entendendo? Você não é só um pecador perdoado. Você não é só um drogado perdoado, um pinguço perdoado, depravado, pornógrafo perdoado, um ladrão perdoado. Não. Deus fez algo muito maior em você. Deus pegou você em Cristo e matou você na cruz, e na ressurreição dele fez você também ganhar uma nova vida, de maneira que você nasceu de novo, e esse novo homem que você é não tem passado, nunca roubou coisa alguma, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Se você é uma nova criatura, você não tem passado, então você é justo, inculpável, é declarado inocente. A palavra justificado é uma palavra dos tribunais que significa, na verdade, declarado sem culpa. O seu processo é levado diante do juiz, depois do juiz olhar todas as supostas evidências, as provas contra você. O juiz conclui que a acusação é infundada, nada consta contra você, você não pode ser culpado. Ele então fecha o processo, pega o carimbo e bate em cima dizendo que inocente. É isso que está diante de Deus, o seu processo. Você foi declarado sem culpa, inocente de todo crime. Toda acusação contra você agora é falsa. Eu sei que isso parece uma grande loucura, e na verdade o evangelho é loucura, mas tudo isso aconteceu na cruz do Calvário. Quantos dizem amém? Por causa disso nós somos salvos da ira. Você foi salvo do quê? De que você foi salvo? Muitas pessoas dizem, eu fui salvo do diabo. Eu fui salvo das pragas, das doenças. Eu fui salvo. Então muita gente diz que foi salvo disso, daquilo, salvo do inferno. Mas na verdade, se você quer falar de maneira bem correta, bíblica, você foi salvo da ira. A ira de quem? De Deus. A ira de Deus. Preste atenção, a ira de Deus um dia virá. Está escrito que ela virá. Ela é chamada de o grande e terrível dia do Senhor, ou também é chamada por muitos de nós como o dia da grande tribulação, que você sabe que vai durar 3 anos e meio. Vai ser o dia da ira do céu. Vai ser algo tão terrível que Deus nos amou tanto que Ele falou, eu preciso livrá-los disso. Eu preciso livrá-los disso. Quem poderia livrar-nos do dia da ira do próprio Deus? Só Ele mesmo. Por isso Ele nos amou tanto e enviou Jesus. E na cruz do Calvário, Cristo suportou a ira de Deus, que era para vir sobre você. No dia em que você creu no Senhor, você foi salvo da ira. A ira nunca mais virá sobre você, sobre a sua vida. Não aceite nenhum pregador vir dizer para você, cuidado, a ira de Deus está vindo, Deus vai pegar você. Não aceite, não procede, não estão falando do evangelho. O verdadeiro evangelho é, a ira já veio sobre Cristo, não pode vir novamente sobre você. Pastor, isso significa que quando eu faço algo errado, então Deus não fica irado? Não, com você Deus não se ira mais. Mas significa que Ele, como pai, não vai te corrigir? Vai, mas não com ira. Ele vai corrigir você como um pai que te ama, um pai amoroso, e não como um pai abusador. Está me entendendo? Mas um pai tremendamente carinhoso e afetuoso. Você é muito amado do Senhor. A ira nunca mais virá sobre você. Então, se você tem estado com medo, porque muitas pessoas têm medo, principalmente no dia da dificuldade.
naqueles dias onde uma série de coisas parece que estão nos contando a respeito de algo, não é? É uma série de coisas ruins que vão acontecendo sucessivamente. E qual que é a primeira coisa que o diabo lança na sua mente? Deus veio acertar a conta com você. O dia do acerto chegou. Prepare-se, pois esse é o dia que você vai experimentar mais graça de Deus. Porque é mentira do diabo. Você já foi salvo da ira. Diga, eu sou salvo da ira. Então preste atenção, por muito mais aqui. Primeiro, muito mais aqui, se quando você era inimigo de Deus, Deus provou que te amava, muito mais agora que você foi justificado pelo sangue, você nunca mais vai experimentar a ira de Deus na sua vida. Alguém diga glória a Deus. Isso é muito mais, muito mais. Preste atenção. O que Cristo fez não foi só, como eu vou dizer, restituir o que Adão perdeu. Está me ouvindo? Porque o que Adão perdeu foi o quê? Ele tornou-se um pecador. Ele caiu no pecado. Cristo não veio só para nos lavar e limpar desse pecado. Não, ele fez muito mais. Nós temos muito mais que Adão alguma vez sonhou no Éden. A Bíblia fala que hoje você está sentado com Cristo nos lugares celestiais. A Bíblia fala que hoje você agora comeu da árvore da vida, meu irmão. Cristo é a árvore da vida, Ele é o pão da vida, e você, quando come dele, a vida do próprio Deus entra dentro de você. Adão nunca teve a vida de Deus, mas você tem a vida eterna de Deus habitando permanentemente em você, meu irmão. Você é muito mais do que perdoado, você é justo, declarado sem culpa, impecável na presença de Deus. Então a obra de Cristo colocou você numa posição que é muito mais, muito maior, superabundante do que algum dia foi lá no Éden. Quantos dizem glória a Deus? Segundo, muito mais, verso 10. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque se nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, logo muito mais, diga, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha o que diz, mais uma vez, quando nós, naquele tempo, nós éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados, preste atenção no que eu vou te dizer aqui. A Bíblia nunca diz que Deus se reconciliou conosco. Diz que nós nos reconciliamos com Deus. Por quê? Porque não tinha problema com Deus. Deus nos amou de tal maneira. Deus nos queria de volta para si. Mas o homem, depois que pecou, quando ele ouviu a voz de Deus, ele teve o quê? Ele sentiu o quê? Medo. O medo do juízo, o medo de Deus, o medo da prestação de conta. É a raiz, a essência de todos os medos, porque é o que vem depois da morte. Qualquer psicólogo vai te dizer que a raiz de todo medo é o medo da morte. Mas qualquer um cristão que entende a palavra sabe que a morte não é o fim. Quem tem medo da morte tem medo da prestação de conta, porque o homem está ordenado a morrer uma só vez, mas depois disso ele vai ter que se encontrar com seu Deus. Todo homem vai se encontrar com Deus, mas naquele dia eu vou chegar com a minha oferta, o cordeiro, o sangue, e porque eu estarei debaixo do sangue, a ira nunca mais poderá me alcançar. Então o medo acabou. Mas o homem, ainda como Adão, está se escondendo. Se esconde com medo. Pastor, mas ele ouve a voz de Deus. Ontem uma irmã me mandou uma mensagem à noite e ela dizia: pastor, antes de eu me converter, quando eu fazia algo errado, eu sentia muito mal. E agora, quando eu sou crente, também acontece isso. Aí ela queria entender como é que você explica isso. A pessoa que está lá fora, ela sabe quando erra? É exatamente isso. Todo homem tem dentro de si uma consciência de certo e de errado, porque comeu da árvore do conhecimento. E todo homem, e toda mulher, quando é sincero, porque tem gente que não é sincera.
Tem gente que procura mentir para si mesma. Tem gente que tenta se convencer de que o certo é errado e o errado é certo, mas quando ele é sincero e faz algo errado, ele sabe. Não devia ter feito isso. Pisei na bola, aprontei, tá errado isso. Mas ele não tem como resolver. Ele não sabe como resolver o problema. Então, ele só vai acumulando culpa e angústia. Mas Cristo veio para te libertar dessa cadeia, dessa prisão. E quanto mais culpa e angústia, mais medo da prestação de conta. Mas eu quero dizer para você, querido, que o escrito de dívida, a nota promissória, a duplicata que estava no seu nome, foi quitada. O sangue de Jesus pagou. O Senhor pagou a sua dívida, meu irmão. Então você foi reconciliado. E o que significa ser reconciliado? Que agora você não se vê mais como inimigo de Deus. Você nunca mais poderá ser inimigo de Deus, porque foi feita a reconciliação. Por isso você agora é salvo pela sua vida. A sua vida é presente de Deus. Presente em você é que te salva a todo momento. Não apenas te salva da ira, mas te salva de uma vida ruim, de um casamento ruim. Te salva da maldição, da miséria, da depressão, da angústia. Te salva de todo tipo de escravidão. Essa vida opera em você permanentemente. Ela é uma vida eterna, inquebrantável, imutável, ela não pode mais ser removida. Então em você vai estar em você, entrou em você, vai estar em você eternamente. É a vida de Deus, aleluia. Muito mais, é o Deus do muito mais. Quer que você desfrute de muito mais dele hoje, em nome de Jesus, amém, querido? Então vamos por terceiro muito mais, verso 15 diz assim: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa? Porque se pela ofensa de um só morreram muitos aqui também pode significar todos. Pela ofensa de um só, Adão, todos morreram. Mas agora, muito mais. Diga, muito mais. Muito mais a graça e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E muitos aqui também pode significar também todos. Então a graça de Deus, o dom pela graça hoje é abundante sobre a sua vida. Se no tempo, se por causa do pecado de Adão, se por causa do erro de um só homem, o pecado se espalhou, o pecado encheu toda a terra, logo muito mais agora, por causa da obra de Cristo, por causa do dom da graça, você vai experimentar vida da parte de Deus, aleluia. O pecado de Adão atingiu todos os homens, ninguém conseguiu escapar, mas a graça de Deus também hoje é para atingir todos os homens. A glória de Deus, e glória a Deus que ela atingiu você, meu querido. Isso significa que o poder da graça é muito maior do que o poder do pecado. Muita gente nos acusa dizendo que essa mensagem que vocês pregam produz crentes licenciosos, crentes que vão viver uma vida torta. Mas é o contrário, querido. É a graça que produz a verdadeira liberdade. Glória a Deus. 1 Coríntios 15:56 diz que a força do pecado é a lei. Nunca se diz que a força do pecado é o amor de Deus, é a graça de Deus. Pelo contrário, Romanos 2,4 diz que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. É o amor e a bondade de Deus que produz no coração do pecador constrangimento, não a sua ira. Está me ouvindo? Não é a sua ira, mas muitos acreditam que o pecado é maior do que a graça. Não é. Se o pecado abundou, querido, a Bíblia diz muito mais o dom da graça será abundante sobre as nossas vidas. Digam amém. Quarto, verso 17, diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, então a ofensa de um, Paulo diz, é Adão. Por meio dele, a morte reinou. Mas aí, Paulo agora, mais uma vez diz o quê? Muito mais. Muito mais o quê? Os que recebem
os que recebem duas coisas, a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Olha, se pelo pecado de um, olha o que está dizendo, se pelo pecado de um, todos se tornaram escravos por causa do pecado de Adão, nós nos tornamos escravos. Mas aí o Senhor agora não apenas liberta você da escravidão. Por quê? Um escravo que foi liberto da escravidão, o que ele é na verdade? Um escravo livre, mas continua sendo um escravo. É um escravo livre, mas é um escravo. Deus não enviou o Senhor Jesus para ser o rei dos escravos. Quem que é o rei dos escravos? É o diabo. Jesus é o rei dos reis. Rei dos reis. Sabe por que ele é o rei dos reis? Porque cada um de nós aqui, que recebemos a abundância da graça e o dom da justiça, fazemos o quê? Fazemos o quê agora? Fazemos o quê? Reinamos em vida. Reinamos em vida. Está me ouvindo? Então a obra de Cristo foi muito mais do que fazer você deixar de ser escravo. Não, você não é apenas um ex-escravo, isso já passou. Eu vou fazer de você agora um governante. Eu vou fazer de você agora rei sacerdote. E você agora pode reinar sobre as circunstâncias. Não é reinar sobre as pessoas, mas é reinar sobre as circunstâncias. Muitos crentes não reinam em vida. Quando você vive debaixo de opressão, quando vive debaixo de depressão, quando vive debaixo de angústia permanente, escravidão e a certos tipos de pecado, você não está reinando em vida. Não quer dizer que você não é salvo, mas não está reinando em vida. E o que é a única causa para um crente não reinar em vida? É porque não tem desfrutado da abundante graça e o que mais? Dom da justiça. Graça abundante é para quem está precisando mais, querido. Quem precisa pouco é só graça, mas quem precisa muito é graça abundante. Sabe qual que é o dia de você reinar em vida? É o dia que você precisa de mais graça. Naquele dia em que você fala, meu Deus, hoje vou precisar de muita graça. Meu Deus, eu tenho errado tanto. Meu Deus, como eu estou fora do padrão. E aí, esse é o dia de você reinar em vida. Porque a promessa é você recebeu graça abundante. Nós pensamos que sempre que quem reina em vida é o melhor crente. É o crente que não erra. Tal crente não existe. Mas ele pensa que existe. A pessoa que não erra, esse é o mais fiel. Então eu acredito que o pastor tal reina em vida. Eu acredito que os reinos tal reinem em vida. Mas eu não, estou longe disso. Preste atenção, meu querido. A promessa de reinar em vida é para aquele que recebe graça abundante. Então o dia de reinar em vida, o dia de pedir os pedidos maiores, é o dia em que o diabo te diz que você merece menos. É nesse dia que você vai reinar sobre as obras do inferno. Só que em vez de fazer isso, alguns crentes ainda tentam merecer. Ele ainda quer merecer a bênção. Ele quer se qualificar para a bênção. Ele não consegue acreditar que vai receber de uma forma completamente graciosa, sem mérito nenhum. Aí quando ele tenta merecer, ele anula a graça. E não pode fazer e não reina em vida. Mas você não precisa. Você não precisa apenas de graça abundante. Você tem que desfrutar do dom da justiça. O que é justiça? A justiça é ser declarado sem culpa. Não foi isso que eu disse anteriormente? Então, o que é o dom da justiça? É o dom de ser inculpável, inimputável. Você não é mais culpado. Você recebeu um dom. O que é um dom? Dom é um presente. O que se espera de alguém que recebe um presente? Primeiro, que você não pergunte o preço, né? E não tente pagar por ele. Não posso receber isso de você de forma alguma. Eu quero pagar. Quanto que é? Isso é um insulto. Você não tenta pagar um presente. É insulto. Você não tenta pagar pela bênção. Não insulte a Deus. O evangelho é uma questão de receber e é receber de graça. Segunda coisa, o que se espera de você é que você aceite o presente. Por quê? Porque rejeitar o presente é um insulto, maior ainda. Eu mesmo vou me justificar. Eu mesmo vou me qualificar.
Não, viva assim, querido. Deixe que a qualificação venha dele na sua vida. Oh, Senhor, que o Senhor me dê sabedoria de ser um bom entregador de presente hoje, meu querido. Que o Senhor te dê sabedoria para ser um bom recebedor. Não caia na acusação do que vão te dizer. Você só fica atrás da bênção, atrás da bênção, atrás de bênção, atrás de bênção. Sim, o seu Deus é um Deus de muito mais. Quando você pensa que já tem tudo, olha ele te oferecendo muito mais, tá me ouvindo? Porque ele é o abençoador. Apenas diga para o Senhor: sim, Senhor, eu recebo, é meu, o Senhor já me deu, eu quero, é meu, aleluia. O Senhor é tão bom na sua graça, ele nos coloca um banquete extraordinário, querido. Nós só temos que desfrutar da abundante graça e o dom da justiça. Glória a Deus, glória a Deus. Por último, Romanos 5, verso 20. Romanos 5, 20 diz assim: a lei veio para fazer o que, meus irmãos? Deus fala aqui que para aumentar o mal. Puxa vida, isso é um negócio que assusta. Porque tem pastor que acha que quando a igreja está precisando de santidade, ele tem que pregar os mandamentos da lei. Ele vem e prega a lei. Mas aqui Paulo está dizendo que a lei veio para aumentar o mal, então ele está jogando, na verdade, a gasolina no fogo. Está piorando em muito problema. A lei veio para aumentar o mal. Agora, não é que a lei produz o mal, ok? A lei ela é boa. É boa. A lei ela é perfeita. O problema da lei é que ela não pode aperfeiçoar você. A lei só consegue mostrar o que está dentro de você. Só isso. Ela mesma não produz o mal, mas ela faz com que o mal aumente. Por quê? Porque o mal está na carne do homem e o mal vai aparecer. Então a lei foi dada para isso, mostrar o pecado. E em vendo o pecado, a vontade de Deus é que o pecador clame por graça, clame por favor imerecido. Então a lei veio para aumentar o mal. Mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus, o que, meus irmãos? Aumentou muito mais. Na outra tradução diz superabundou. Só para você entender o nível do muito mais. É superabundante, é transbordante. Onde o pecado aumentou, onde o pecado tem assediado, a graça de Deus vai aumentar muito mais na sua vida. A graça de Deus disponível, querido. Mas muitos de nós não confiamos nessa graça e ainda tentamos lidar com Deus com algum tipo de troca. Eu te dou minha obediência e o Senhor me dá as suas bênçãos. Não funciona assim. Não funciona assim. No verso anterior, vamos ler o verso 19. Diz assim, pode ser atualizado. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram, o que, meus irmãos? Pecadores. Então a obra de Adão, eu vou encerrar com isso aqui, mas preste atenção. A obra de Adão foi essa. Quando ele pecou, os homens se tornaram pecadores. Preste atenção nisso. Na Bíblia, pecador não é o que comete pecado. Na Bíblia, pecador é aquele que nasceu assim. Nasceu com a natureza pecaminosa. Que ele herdaram dos seus pais. Que herdaram dos seus pais e que herdaram de Adão. Essa é a definição bíblica de pecador. Então, mesmo que houvesse uma pessoa que, aqui na terra, que não tivesse pecado, ainda assim seria pecador. Por quê? Porque essa é a sua natureza. Mas isso não existe. Mas é como um bebê. Um bebê, ele não tem pecado. Ele não cometeu nenhum pecado.
Não é verdade? Mas um bebê já é pecador? Sim ou não? Sim, porque ele nasceu de você. Então ele recebeu como herança. Então é como se fosse. Eu sempre gosto de comparar com uma árvorezinha. Ele é uma mangueira. Mangueira produz o quê? Produz manga. Pecadeiro produz o quê? Pecado. Ele é um pecadeirozinho. Então, se você vê uma pequena mangueira que nunca deu manga, você é capaz de identificar que ela é mangueira? Sim ou não? Eu sou. Se eu ver uma goiabeira, eu sei, é goiabeira. Se eu vir uma jabuticabeira, eu sei, é uma jabuticabeira, mesmo que não deu nenhuma jabuticaba ainda. E se eu ver um bebê que é um pecadeiro, eu sei que é um pecador, mesmo que não tenha cometido nenhum pecado. Então quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, tem algo que o homem possa fazer para mudar isso? Não tem. As pessoas que estão lá fora, que ainda não creem na obra de Cristo, eles são esse pecador. Mas vamos imaginar que eles hoje resolvessem se comportar bem, fazer coisas moralmente corretas, ajudar os necessitados, fazer coisas boas. Essas coisas mudam a condição dele? Sim ou não? Continua sendo pecador? Mesmo fazendo coisas boas? Então é possível o pecador fazer coisas moralmente boas? Sim, mas isso não muda o que ele é. Ele continua sendo pecador. Essa foi a obra de Adão. Mas a Bíblia diz que a obra de Cristo é o quê? Muito maior. Muito maior. Muito maior. É muito mais. Uma vez que você creu, você nasceu de novo. Foi justificado. Você agora é um pecador? O que você é agora? É um justo, santo, salvo, nova criação. Quantos dizem amém? É isso que você é, querido. O homem é pecador lá fora por causa da obra de Adão. Nós somos justos por causa da nossa obra? Não. Por causa da obra de Cristo. Mas hoje, você amanheceu mal-humorado. Você está fazendo coisas que não devia fazer. Está cedendo às tentações pecaminosas. Você pecou. Eu pergunto para você, o seu pecado tem poder de mudar o que você é agora? Se tivesse, isso significaria que a obra de Cristo era menor do que a de Adão. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas é exatamente isso que muitas igrejas pregam todo domingo. Na hora que você peca, você não é mais santo, você não é mais justo, você não é mais filho, você perdeu até a salvação. Tudo foi embora porque você pecou. Mas o ímpio não pode se tornar justo fazendo bem, porque a obra de Adão é muito forte. Mas para esses pastores, a obra de Cristo é tão pequena, tão desprezível, que qualquer coisa que você faça tem poder de desfazê-la. Preste atenção no que eu vou te dizer. Nada pode alterar a obra de Cristo na sua vida, querido. Nada pode alterar a obra de Cristo na sua vida. Pastor, mas eu pequei e continuo santo? Como assim? Eu te pergunto, o ímpio pecador que está fazendo coisas boas ainda continua sendo pecador? Ele é um pecador que faz coisas boas. E um justo que resolve fazer coisas erradas e continua sendo justo? Ele é apenas um justo fazendo o que não devia. Você não é definido mais pelo que você faz. Você é definido pelo que Cristo fez. Cristo já fez. Por isso você pode ter segurança eterna. Está me ouvindo? Você é luz, você não é mais treva. Você foi transportado do império das trevas para o reino da luz. Antes você estava em Adão, mas agora você está em Cristo.
Você não é luz que de repente vira trevas, que vira luz, luz de novo. Você não é alguém que está em Adão hoje, que depois está em Cristo, depois volta em Adão. Não, você está permanentemente em Cristo. Você é permanentemente cidadão da luz. Você é luz, está me ouvindo? Você é nova criação. Você não pode ser nova criação hoje, amanhã ser velha de novo. Não, você é nova criação. É isso que você é. Se você creu na obra de Cristo, é isso que você é. Você é salvo. Você não é salvo hoje, deixa ser salvo amanhã. Não, querido. Eu conversava com um irmão pelo WhatsApp e o que eu faço? Perguntando, como assim, pastor, eu peco, não perco minha salvação? Eu disse para ele, falei, irmão, procure entender a incoerência disso. Você crê em Jesus, você crê que Jesus morreu para te perdoar o pecado. Mas depois de salvo, ele te manda para o inferno porque você pecou? Não faz sentido, pois ele morreu para te perdoar o pecado. Aí agora você é salvo. Se você pecar, ele fala, agora tarde demais, vai para o inferno. Quer dizer que aquele que morreu pelo seu pecado vai te condenar por causa dele agora? Não faz sentido, querido. Se você crê no perdão, crê para valer, querido, porque ele é muito mais do que você pensa, é muito mais do que você imagina. Você é justo. Vou falar só mais uma coisinha agora, irmão. Só mais uma coisinha para terminar. Cristo ressuscitou dos mortos. Ele tinha que ressuscitar. Por que ele tinha que ressuscitar? Para provar que não tinha pecado. Porque somente o sangue de um homem sem pecado poderia nos salvar. Mas como nós saberíamos que o sangue dele foi aceito ou não? Diz a Bíblia que pela ressurreição, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Onde tem pecado, o resultado é ele morreu. Ele morreu. Então, se ele tivesse continuado no túmulo, ele era prova, né, de que o sangue não tinha sido aceito. Mas ao terceiro dia, a morte não pôde segurá-lo. E ele se levantou para a nossa justificação. Em outras palavras, olha para cá. A Bíblia diz que a prova de que Cristo não tinha pecado é de que ele ressuscitou. Mas vou te contar uma boa notícia que talvez você não percebeu ainda, querido. Ele não ressuscitou sozinho. Você ressuscitou com ele também. Se você ressuscitou com ele, o que isso significa? Que você é o quê? Sem pecado. Você é justo como ele é. A ressurreição é a prova. Ah, pastor, eu não consigo entender. Tudo bem, mesmo que você não entenda, apenas crê no que está escrito. Quando ele morreu, você morreu com ele. E quando ele ressuscitou, você ressuscitou com ele para uma nova vida. Por isso o pecado não tem mais lugar na sua vida. Não estou dizendo que você não possa pecar no sentido de a possibilidade do pecado. As tentações estão aí. Olhe para cá. Mas é como uma barra de ouro. Você mudou de natureza. A sujeira não gruda mais em você. Meu anel às vezes vai ficando de uma outra cor, mas eu pego ele, coloco ali numa água com sabão, aumenta a temperatura um pouquinho e ele volta a brilhar de novo. Talvez você chegou aqui hoje, querido, também dizendo, eu tô sujo. Você é essa barra de ouro. Existe uma cachoeira de água viva do Espírito Santo. Essa água só passa em você e você começa a brilhar novamente. Não tem esse negócio de... Eu vou encerrar com essa ilustração. Você era uma lagarta, mas aconteceu uma metamorfose em você, querido. Você foi transformado em borboleta. Antes você comia folha, agora você come néctar. Antes você era feia e até repulsiva, mas agora tem uma glória sobre você, uma leveza que você não sabe explicar. Mas aí você é borboleta. Pousou inadvertidamente no estrume, por exemplo, na sujeira. Pergunto para você, vai voltar a ser lagarta de novo? Olha aí, pousou na sujeira, vai voltar tudo de novo. Tem volta para ela?
ela vai levantar dali e vai voar, porque a nova natureza dela é das flores, é do néctar. Essa é a nova natureza na sua vida também. Fique em pé onde você está. Se você crê que é muito mais do que você tem recebido, erga as suas mãos para o céu nessa hora. Durante um minuto, apenas dê graça àquele que era, que é, que há de vir. O Senhor Deus gracioso, que está aqui para fazer muito mais. Se você entrou aqui hoje, se você entrou aqui hoje e você nunca confessou a Jesus como Senhor, e você hoje quer fazer isso, eu convido você a colocar a sua mão no seu peito agora. Vamos juntos fazer essa confissão como igreja. Feche seus olhos. Diga: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Diga: eu reconheço que eu sou pecador, mas eu creio que na tua cruz o teu sangue me perdoa, me lava, me purifica. Diga: eu creio que o Senhor ressuscitou e me dá uma nova vida. Diga: Senhor Jesus, escreve o meu nome no teu livro, muda a minha história, faz de mim uma nova criatura. Diga: eu creio, eu sou salvo, porque sou perdoado, porque eu confesso com a minha boca e creio com o meu coração que Jesus Cristo é o Senhor. Alguém diga aleluia. Ele é o Senhor, querido, Ele é o Senhor. E quer fazer ainda muito mais na sua vida. Talvez para você foi só o começo hoje. Ainda há muito mais para você. Fala para o seu vizinho: irmão, ainda há muito mais. Desfrute. Oh, glória a Deus. Ao fazermos isso, estamos encerrando. Tenha uma semana abençoada, querido.